Fala pessoal, beleza? Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative as notificações para você saber sempre quando tem um vídeo por aqui. A gente vai falar sobre o novo estádio do Flamengo, porque o presidente Rodolfo Landim prometeu a um torcedor no Maracanã que o Flamengo teria um estádio para mais de 100 mil pessoas. É possível? Quem vai responder esse questionamento é o Fabrício Kika, do canal Mundo na Bola. O arroba dele está aqui embaixo. Inscreva-se no canal Mundo na Bola, do competentíssimo Fabrício Kika e também do competentíssimo Cristiano Oliveira, tá? Este vídeo tem um oferecimento da KTO, o melhor site de apostas que você pode encontrar por aí. KTO.com, entre no site KTO.com, faça o seu registro e quando você fizer o seu registro você vai usar o meu cupom Bernardo Ramos, tá? Este é o meu cupom Bernardo Ramos. E aí, o mais legal dessa história, eu te dou 20% a mais do que você depositar em valores até R$100. Ou seja, depositou 100, eu te dou R$20 para você apostar na KTO. Entre agora no site kto.com, palpite com emoção, com diversão e com razão também. Vamos lá, vamos ouvir o Fabrício Kika do canal Mundo na Bola. Fala, Bernardo, obrigado por essa oportunidade. Novamente, vamos falar sobre estádios, né? E eu sei que você está assistindo, você já deixou seu like, já se inscreveu aqui no canal do Bernardo. Então bora falar sobre isso. Vamos ver aí primeiro o que falou o presidente Rodolfo Landim. Meu amigo, você tirou daqui, vai ter no mínimo 100 mil. Porra, isso aí, porra! Vamos que vamos! Isso aí, porra! Bom, me parece que o Landim estava falando apenas de uma ambição, não parece ser fruto de um estudo aprofundado da capacidade do estádio, como, por exemplo, a gente comentou lá no meu canal, no Mundo na Bola, a respeito no episódio anterior, que a gente falava sobre a capacidade do estádio. Mas hoje aqui, nós vamos falar do impacto e na diferença de fazermos um estádio para, por exemplo, 70 mil pessoas, 50 mil pessoas, para um estádio de 100 mil pessoas. Então vamos dar uma olhada aqui, a gente fez uma apresentaçãozinha. Primeiro, responder a pergunta mais feita, né? Cabe um estádio para 100 mil pessoas? Bom, esse é o terreno aí do gasômetro, você está vendo marcado aí nessa linha vermelha, e eu coloquei em cima desse terreno, por exemplo, o Santiago Bernabéu, que é um estádio vertical, um estádio para 80 mil pessoas, coube sem nenhuma grande dificuldade, né? E se a gente olhar mais de perto, você vai ver que o terreno aí do Santiago Bernabéu é muito menor do que o terreno do gasômetro. E o terreno do gasômetro, como a gente já comentou, inclusive aqui no canal do Bernardo, é um terreno numa operação urbana, ou seja, o proprietário daquele terreno pode construir um pouco a mais do que a área permitida no zoneamento da cidade, comprando esse direito. Ele pode comprar junto à prefeitura da cidade a capacidade de construir mais. Basta verticalizar o estádio caberá no terreno, não é um grande problema. Mas há outras questões que precisam ser analisadas. Por exemplo, se a gente olhar para um estádio mesmo e compararmos a diferença de um estádio para 70 mil pessoas para um estádio de 100 mil pessoas, como você está vendo aí na tela, basicamente nós vamos ter um aumento da ocupação do anel superior. Vamos colocar mais pessoas no anel superior. E por quê? Porque a ideia é mantermos as pessoas o mais perto possível do gramado. Se nós aumentarmos a quantidade de pessoas nos anéis inferiores, você vai afastando a arquibancada superior. Não é essa a ideia, então você vai colocar mais gente na arquibancada superior. Como você está vendo aí, por exemplo, é um comparativo de um estádio de 70 mil para um estádio de 100 mil lugares, e o anel superior, a arquibancada propriamente dita, tem praticamente o dobro de ocupação. E isso gera alguns problemas. O maior problema é para a saída desse público em caso de alguma tragédia, algum incêndio ou uma briga, que as pessoas precisem sair do estádio muito rapidamente. Essa é uma maneira pela qual se faz um estudo. Você está vendo aí na tela também uma pequena animação, um pequeno vídeo mostrando como essa análise é feita. E na prática, por mais que você aumente, você setorize a arquibancada, o anel superior, entrada A, B e C, você sempre vai ter esses gargalos. E isso passa a ser uma questão muito importante para a aprovação do projeto e é vista e analisada com muito cuidado pelo Corpo de Bombeiros. E há sim uma diferença muito grande, porque na prática, por mais que você setorize, você continua tendo os mesmos gargalos, tendo um público para 70 mil ou tendo um público para 100 mil. Tá claro que tecnicamente você pode aumentar o número de saídas, mas você sempre tem um gargalo ali, e quanto mais pessoas estiverem no anel superior, mais difícil fica a resolução desse problema. Enfim, é aprovável? É aprovável, mas o projeto é mais complicado e a aprovação é mais complicada.
há outros problemas também. Um dos problemas que talvez seja o mais impactante refere-se ao impacto na vizinhança e o impacto no trânsito. A galera do Rio de Janeiro conhece bem, sabe o quão bem localizado é esse terreno do gasômetro. E aí tem um outro problema, que é uma sinuca de bico. Por quê? Porque você quer encontrar um terreno que seja bem localizado, ou seja, que tenha conectividade, que seja conectado a vias expressas. Por outro lado, estando próximo dessas vias, você causa impacto no trânsito. Então é uma equação muito complicada. E o gasômetro é bem localizado, mas pode gerar um impacto muito grande na conexão entre a parte central e a zona norte da cidade, a conexão com a ponte em Niterói, você pode causar um trânsito que vai refletir quase lá em Niterói. É muito complicado. E aí, também tem um impacto sobre a operação da rodoviária, ou seja, você não pode transferir esse impacto inteiro para a rodoviária. E aí você olha também a questão do transporte público. Considerando um estádio para 100 mil pessoas e você considerando os transportes de massa ali à disposição relativamente perto, a menos de 2 quilômetros, você tem o trem e o metrô, com uma capacidade para 2 mil pessoas, você vai gerar uma saturação no transporte público, particularmente nos dias de semana, nos jogos durante a semana. Vamos olhar o que é isso. Imagine que essas sejam as estações de trem ou de metrô, e essa é a linha de ocupação máxima. Então, esse aqui, por exemplo, uma estação afastada, você vem lá com 30% de ocupação, e conforme você vai se aproximando do estádio, você vai lotando aquele trem, aquela composição do metrô, até que nas duas últimas estações esse metrô está lotado e você não consegue mais captar as pessoas na estação, ou seja, você saturou o transporte público naquelas estações. E o que acontece nesse cenário? Nesse cenário, o que se precisa evitar é que essa saturação aconteça junto com a saturação normal que acontece nos horários de rush. E durante a semana vai ficar muito próximo de haver essa sobreposição do trânsito, do transporte público, no horário de rush e nos horários de jogos. E aí, é claro que isso vai puxar, vai empurrar também para o uso de transporte público, um grande edifício garagem dentro do terreno. Por quê? Porque o transporte público possivelmente estará saturado. E essa questão, é claro, as pessoas vão falar, mas isso pode acontecer no Maracanã, isso também pode acontecer no Maracanã, mas o Maracanã já existe, tem lá 80 mil pessoas. Um novo estádio vai ter que passar por todas essas aprovações. Ou seja, resumindo aqui, é possível de aprovar? É possível, mas os projetos serão mais demorados, é um processo bem mais complexo, e me parece ali que o Rodolfo Landim apenas externou uma ambição do Flamengo de ter um estádio de pelo menos 100 mil lugares. É essa a minha visão, Bernardo. Não se esqueçam, deixe seu like aqui e depois vá lá no Mundo na Bola e dá uma olhada no nosso canal, tem 10 episódios falando sobre estádio. Valeu, Bernardo.